Agora vamos criar as vigas. As colunas precisavam de um ponto. As vigas precisam de dois. As vigas estão localizadas aqui em cima, do lado esquerdo, do lado do ícone da coluna. Então aqui nós temos o ícone das vigas. Eu posso clicar com o botão direito para abrir a janela de propriedades, ou eu posso simplesmente clicar com o botão esquerdo e começar a criação de uma viga. Veja que ele pede uma linha, ou seja, um ponto inicial e um ponto final. É o que nós vamos fazer. Vou escolher dois pontos do grid, ponto 1, ponto 2, e a minha viga está lançada. Esses pontos inicial e final, eles podem ser ajustados. Uma das formas de ajustar esse ponto é acessando o formulário de propriedades da viga. Eu vou dar um duplo clique nela e aqui embaixo eu tenho um offset, um deslocamento desses pontos, que eu posso fazer esse deslocamento em relação a x, y e z, que são eixos locais da viga. O eixo x é o longo da viga, o eixo y na lateral da viga e o eixo z para cima da viga. E esses eixos giram de acordo com a orientação da viga. Então, vamos fazer uma experiência. Eu quero que o deslocamento em x no início da viga seja de 200 milímetros. Vou modificar para a gente ver o que acontece. Olha lá, ele deslocou na direção de x, ou seja, do ponto inicial para o ponto final, um deslocamento de 200 milímetros. Se eu colocasse esse valor de 200 com um negativo, menos 200, que seria ao contrário do eixo x, o que aconteceria? A viga ficaria 200 a mais de comprimento, né, em relação ao ponto inicial. O ponto final é a mesma coisa. Aqui eu vou botar 500 positivo, ou seja, ele vai alongar a viga em 500, ó, modifico, e o tamanho da viga está modificado. Eu posso modificar também em relação a Y e Z, isso aqui em muitos casos ele é útil, então eu vou botar aqui um 500, por exemplo, como você veja aqui, o ponto final da viga ele ainda é esse ponto vermelho aqui, mas o ponto de construção, o ponto final que vai definir a geometria da viga, ele está 500 milímetros deslocado na direção do eixo X da viga, 500 milímetros deslocado na direção do eixo Z da viga. Essa é uma forma de você mudar a geometria da viga a partir dos deslocamentos do ponto inicial ao final. Vou fazer uma nova viga aqui, agora desse ponto para esse ponto aqui. E vocês repararam que quando eu seleciono a viga, ele mostra o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial é amarelo, o ponto final é vermelho. Então aqui, ó, ele é bem pequenininho, mas ele está aqui, ó, ponto amarelo, ponto vermelho. Se eu mudar a forma de exibição, ó, fica mais claro, né? Uma forma de selecionar esse ponto é, por exemplo, eu fiz uma janela e selecionei só o ponto, ó, veja que o ponto está selecionado. Uma outra forma é eu deixar apertada a tecla Alt e clicar em cima do ponto, ele seleciona. Esse ponto selecionado, o que eu posso fazer? Eu posso mover ele e com isso eu vou modificar a geometria da viga. Uma da forma de mover, que é a forma rápida, seria através do comando de mover, ó, eu vou fazer um Quick Move, eu podia fazer um Ctrl M, que é a mesma coisa, e vou mudar esse ponto aqui, vou dizer que esse ponto eu quero que esteja lá. Ó, o que aconteceu? O ponto final da viga que estava aqui embaixo, agora ele está lá, olha lá o ponto vermelho, lá. Vou selecionar só o ponto. Então eu consigo modificar a localização do ponto inicial e do ponto final, e com isso eu consigo mudar a geometria da viga. Agora vamos aprender sobre as polivigas. As polivigas, elas são vigas com 3 ou mais pontos para definir a geometria delas. Vamos definir uma e ver como isso funciona. Então, aqui em cima, entre os ícones que a gente constrói os elementos, eu tenho esse ícone aqui, que é o da poliviga. Então eu vou clicar para construir.
Veja que agora no cursor ele não pede uma linha, ele pede uma polilinha. E o que nós vamos fazer? Vou escolher pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Quando eu estiver satisfeito, eu já defini todos os pontos que eu quero, eu clico com o botão direito do mouse, ele encerra a definição da polilinha e ele constrói a poliviga que a gente queria. Veja aqui, quando eu clico nela para selecionar, ela seleciona, parecem que são 3 vigas separadas, mas é uma só, é uma poliviga, né? Ó. Uma forma de editar as polivigas é clicar nela com o botão direito. Aqui tem a opção de menu de editar os pontos de contorno. Nas polivigas, esses pontos nós chamamos de pontos de contorno. Ele vai abrir uma janela própria. Essa janela eu posso navegar entre os pontos. Então aqui, ó, ponto 1, ponto 2, veja que ele muda na tela a indicação de qual é o ponto, ó lá. Ponto 4, ponto 3. E para cada ponto desse eu posso fazer 2 tipos de alteração. Um tipo de alteração são as coordenadas diretamente, então o ponto 2, ponto 1. O ponto 1 tem a coordenada x igual a 0, o ponto 2 tem a coordenada x igual a menos 2000. Digamos que eu errei esse ponto, eu queria 0. Eu vou clicar aqui 0 e vou modificar. O que acontece? Ele passou a ter 0 também. Então, nas polivigas, eu posso modificar a coordenada dos pontos de contorno diretamente nessa janela, nesse formulário. Uma outra coisa interessante é que esses pontos de contorno, eles podem gerar geometrias diferentes. Cada ponto de contorno desse pode ter tipos específicos. Vamos investigar algum deles. O ponto 2, o tipo dele é nenhum. É um tipo normal, que é o tipo que vai ser criado da primeira vez. Eu vou modificar aqui, ó, veja que tem diversos tipos. Eu vou criar um linear e vou dar 2 parâmetros para ele. Vou dar que eu quero um linear de 300 para um lado, 500 milímetros para o outro. O raio eu não vou entrar, até porque se eu entrar o raio ele não vai considerar no linear e vai simplesmente ignorar. Então vou deixar aqui e vou dar um modificar. O que ele fez? Ele recuou aqui 300, recuou aqui 500 e fez uma transição linear de um ponto. É uma forma de você mudar a geometria da poliviga. Uma outra forma, que você já devem estar antecipado, é a curva. Então, aqui esse dx e dy eles vão ser ignorados e ele vai considerar o raio. Eu vou pôr um raio de 500 milímetros aqui e mandar modificar. Olha lá, ele fez uma parte curva, uma transição curva. Um dos tipos aqui que é muito interessante é o tipo arco. Esse tipo arco ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um arco entre esse ponto, o ponto anterior e o ponto posterior. Vou botar aqui para vocês verem. Ele vai ignorar esses parâmetros aqui e vai fazer um arco, olha lá. Então ele fez um arco, ele calculou qual que é o arco, tendo como 3 pontos de definição um antes do ponto que eu defini, o ponto onde eu defini que ele é do tipo arco e o anterior. Aqui ficou uma geometria esquisita. Vamos ver um ponto, uma aplicação direta para isso. Vou criar uma nova poliviga com 3 pontos aqui, ó, 3 pontos lineares. Cliquei, olha lá, tá? E essa viga, ela é uma viga que eu quero que ela seja curva e que ela tenha nesse ponto inicial, vou entrar no menu aqui, o ponto 2 aqui, o y que está em 30.000, eu quero que ele seja 1.000 para cima. Então eu vou botar aqui 31.000 e modifico. Olha lá, ela ficou com a quina. Quando eu mudar isso aqui para um arco, o que eu consigo? Eu consigo uma viga curva exatamente com os 3 pontos que eu precisava. Então é uma forma de você fazer uma viga curva é usar a poliviga. Por quê? Porque você define o ponto inicial, final e o ponto de curvatura. Então, voltando aqui para a nossa viga inicial aqui, no ponto 2, deixa eu
chamar aqui de novo a janela de edição dela certa. No ponto 2, eu tenho outras opções. Então, eu posso ter uma curva ao contrário aqui, ó, por exemplo, ó, e assim por diante. Digamos que a gente precise criar uma calha. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito na poliviga, vou mudar essa barra aqui por enquanto, por uma questão só de, né, uma barra redonda de 20 milímetros. Vocês vão entender por quê. Vou aplicar, tá? E agora nós vamos construir, eu vou construir a partir desse ponto aqui, a geometria da minha calha. Eu vou clicar aqui em poliviga, esse aqui é o ponto inicial. O segundo ponto, eu quero que ele seja 100 milímetros abaixo desse ponto. Então, eu vou simplesmente digitar 0 em x, vírgula, 0 em y, vírgula, menos 100. Enter. Olha lá. Ele criou. O primeiro ponto eu selecionei, o segundo eu dei por coordenadas relativas. Agora eu vou dar coordenadas relativas de novo. Então, ele vai ter um deslocamento em x de 200. Então, eu começo digitando 200, ele já abre. Em y vai ser 0, em z vai ser 0. Ele está na mesma inclinação. Enter. Olha lá, 200. Agora eu quero subir 100 de novo. Começo a digitar 0 em x, 0 em y, 100 em z. Ok. E ele tem uma abinha, digamos, em 50 milímetros em x. Eu vou digitar 50 em x, 0 e 0. O que eu fiz aqui? Eu criei uma geometria. Ó. Vou clicar com o botão direito. Olha lá. Eu criei, ó, o que vai ser a seção da minha calha. Ok? Tá, agora eu já fiz redonda, a barra redonda para chegar nesse ponto aqui. Em vez de chapa, em vez de barra redonda, eu quero chapa. Então eu vou botar uma chapa de 3 milímetros por primeiro eu vou colocar aqui uma medida bem baixa, 30 milímetros, 3 por 30, um ferro chato, né, na verdade. Ó, ele ficou assim, não é isso que eu quero. Eu vou mudar a rotação dela para frente, modifica, opa, ele já está ficando com o formato que eu quero. Você vê que ele tem, como é uma chapa de 30, vai ter 15 para um lado, 15 para o outro. Digamos que eu queira que ele só avance. Então, eu mudando no plano aqui, direita ou esquerda, ó, direita ou esquerda, eu defino para que lado eu quero a minha calha. Então agora que eu já tenho essa calha definida, eu tenho uma calha de 3 metros e não de 30 milímetros, são 3.000 aqui. Modifica. Está aqui a minha calha. É uma aplicação muito comum para poliviga. Eu posso, obviamente, entrar na edição dos contornos, escolher um ponto e modificar esse ponto, por exemplo, de forma aqui linear de 15 por 15 milímetros, se for o caso. Olha lá. Então é uma forma melhor de você entrar 2 pontos a mais e você criar. E eu posso, obviamente, criar um desses pontos como um ponto curvo com um diâmetro de 15 milímetros também, só para a gente ver o que acontece. Olha lá. Então, essa é uma aplicação comum de poliviga e permite você criar seções como essa.